Olá, queridos, que coisa boa! Como eu tinha me comprometido, estou vindo aqui para concluir a nossa aula de domingo passado. Nós começamos ali na nossa Growing Bible School falar sobre a certeza da salvação, esse tópico e esse tema tão importante para a nossa vida. E a gente viu vários tópicos na introdução dessa aula, né? Vimos sobre Deus nos amar e o desejo de Deus é sempre abençoar a todos nós. Vimos sobre todos nós pecarmos e desobedecermos a Deus, as consequências disso. Vimos várias referências. Você que ainda não fez aí no seu livreto, por favor, veja essas referências bíblicas, complete, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar no privado, com certeza, com o maior carinho eu vou responder para vocês. Falamos sobre o resultado do pecado, sobre a seriedade disso, falamos sobre Deus deseja perdoar e salvar a todos. Ninguém pode ser salvo somente por boas obras. Vimos só Jesus pode nos salvar. Vimos também precisamos nos arrepender dos nossos pecados para sermos perdoados. Pegamos o arrependimento envolvendo vários passos, né? O primeiro que é reconhecer o nosso pecado, segundo sentir tristeza pelo pecado, né? Uma tristeza segundo Deus, não é remorso, não é um arrependimento, é mudar a direção, é tomar uma nova direção para a nossa vida. Isso é arrependimento, né? Virar as costas para o pecado e decidir de todo o coração abandoná-lo. E quarto, fazer restituição. Lembram lá do exemplo que eu contei para vocês daquela conversão, daquele rapaz que tinha tirado a galinha? Vocês lembram disso, não é? Então, só lembrando dessa parte da nossa aula. Precisamos crer em Jesus para sermos salvos e precisamos confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, né? Para ser salvo, o que você precisa confessar com sua boca? Lembram? Que Jesus é o Senhor. Amém? Está lá em Romanos capítulo 10, versículos 9 ao 10. Nós paramos aqui no tópico 10. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus derramou o seu sangue para remissão, para perdão dos nossos pecados, ok? Quem é justificado dos seus pecados pelo sangue de Jesus será salvo por ele da ira de Deus, né? Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 9. O que é que nos purifica de todo o pecado, meus irmãos? Está aqui em 1 João 1,7. Eu quero ler para vocês o versículo 7. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o que é que nos purifica de todo o pecado? O sangue de Jesus, ok? Você pode completar aí na sua apostila. Vamos agora para o 11º ponto. Deus perdoa completamente os seus pecados e você nunca mais será condenado. Jesus se lembra dos nossos pecados uma vez que somos perdoados? É uma pergunta, né? Jesus se lembra dos nossos pecados uma vez que somos perdoados? Hebreus 8:12, vamos ler essa referência? Hebreus, capítulo 8 e versículo 12. Está aqui. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Então Jesus se lembra dos nossos pecados uma vez que somos perdoados? Não. Essa é a resposta, ok? O que a Bíblia fala sobre as pessoas que estão em Cristo Jesus? Romanos 8:1. Vamos ler essa referência. Romanos capítulo 8 e versículo 1. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, o que a Bíblia fala sobre as pessoas que estão em Cristo Jesus? Não existe mais condenação. Não há nenhuma condenação, ok? Glória a Deus por isso. Deixa eu contar aqui para vocês uma historinha, né? Que tem muita gente que tem tanta dúvida sobre essa questão de ser salvo, né? Sobre, às vezes, a gente pecar, a gente errar. Irmãos, a gente pode até pecar, mas a nossa natureza, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, ela é transformada, nós somos mudados, né? Os nossos desejos, eles passam agora
a nortear a nossa vida de maneira diferente. Não é mais aqueles desejos da carne, né, que dominam a nossa vida. Agora são os valores que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós está incutindo. Então a gente pode até errar, mas nós vamos reconhecer que aquilo ali não faz parte mais da nossa vida. Então a gente vai se arrepender, a gente vai pedir perdão para Deus, para que a gente não continue vivendo ali naquela sujeira, naquele pecado. É o exemplo do porco, a diferença do porco e da ovelha. Sabe qual é o exemplo do porco? Sabe qual é a diferença do porco para a ovelha? Que você pode pegar um porquinho rosinha, bonitinho, e você pode colocar a melhor roupa naquele porquinho, você pode dar banho nele, passar perfume, melhor perfume francês lá no porquinho, não é? Colocar lacinho no porquinho, fazer o que você quiser no porquinho. O que vai acontecer se você, depois de ter feito todo esse processo, o porquinho tá limpinho, cheiroso, e de repente ele vê ali um chiqueiro, vê ali uma lama, o que ele vai fazer? Ele vai correr para a lama, ele vai se lambuzar todo, porque o porco, a natureza dele é de porco, ele pode até parecer, ali tá limpinho, pode até aparecer, a natureza dele vai sempre chamar para aquilo, e ele sempre vai estar vivendo aquilo. A ovelha, ela já tem uma postura diferente, não é? Se você limpar a ovelha, se você cuidar da ovelha, a ovelha ela pode até em algum momento cair ali na lama, se sujar, mas o que ela vai fazer? Ela vai rejeitar aquela sujeira, ela não vai aceitar aquilo como parte dela, porque ela sabe que aquilo não é para ela. Essa é a diferença, irmãos, da nossa vida em Deus. Quando nós somos salvos, a gente pode até em algum momento errar, mas a gente não vai permanecer mais naquele erro, nós não vamos querer mais viver naquela realidade, porque nós não fazemos parte daquela realidade, nós entendemos o nosso devido lugar, né, em Deus, e aquilo que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Então, queridos, essa aula é muito importante. Por que a gente precisa ter certeza da salvação? Porque a gente só pode, irmãos, falar de algo que a gente tem, na verdade, recebido. Como é que você vai dar algo que você não tem? Como é que você vai levar Cristo a outras pessoas se você não tem convicção da sua salvação? Então nós precisamos ter convicção, né, na nossa salvação, que somos perdoados, lavados e redimidos no sangue de Jesus. E o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Amém? Glória a Deus. Não esquece mais da história aí do porquinho e da ovelha. Essa diferença é muito importante para a gente. Então, quem crê no Filho de Deus não será julgado por ele. João 3,18. Não se esqueça que crer em Jesus significa recebê-lo como dono da sua vida e procurar obedecer-lhe em tudo. Hebreus capítulo 5, versículo 8 ao 9. Quem crê no Filho de Deus tem, vamos ler essa referência? João 3,36. João 3, versículo de número 36, lá no finalzinho, está aqui. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, ok? Você pode completar aí. Ele já passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Quem pode saber que tem a vida eterna? Vamos ler essa referência também. Está aqui em 1 João. Deixa eu olhar aqui. 1 João, capítulo 5 e versículo 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Irmãos, esse versículo aqui é muito importante, né? O apóstolo João aqui ele estava trazendo essa verdade, que na verdade é a temática de toda essa primeira lição. Nós precisamos ter convicção da vida eterna. Nós precisamos ter certeza da vida eterna. Eu vou ler de novo esse versículo porque ele é muito importante, tá? Está em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, quem pode saber que já tem a vida eterna, irmãos? Aquele que crê no nome do Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode completar aí no seu material.
Quem é que testifica conosco que somos filhos de Deus? Romanos 8:16. Vamos ler essa referência? Romanos, capítulo 8 e versículo 16. A palavra de Deus nos diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós recebemos o selo do Espírito Santo, não é? E este Espírito Santo é quem testifica ao nosso espírito. O homem é formado de corpo, alma e espírito. Isso é uma aula um pouco mais profunda, nós vamos ver isso mais para frente. Mas o próprio Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Se você pecar uma vez salvo, você não perde a sua salvação. Jesus é o seu advogado, porque já pagou o preço dos seus pecados. 1 João 2:1. Vamos ler essa referência também, acho que é importante. 1 João, capítulo de número 2, versículos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Olha que bênção, irmãos. Então nós temos essa graça de Deus, esse favor de Deus sobre a nossa vida. Cristo, ele intercede por nós, ele é o nosso advogado, ele pagou o preço dos nossos pecados. Então, se você pecar depois de ser salvo, você perde a sua salvação, irmãos? E aí? Vamos ler uma referência? Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 34. Vamos lá. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então a resposta aqui é não. A resposta aqui é não. Quando você recebeu Jesus na sua vida, você se tornou o quê? João, capítulo de número 1, versículo 12. Vamos ver aqui. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando você recebeu Jesus na sua vida, você se tornou o quê? Filho de Deus. Você é filho de Deus. Na sua vida natural, quando um filho é rebelde, ele deixa de ser filho de seu pai? Não. Você pode responder. Verdadeiramente, ele nunca pode deixar de ser filho. Um filho rebelde, porém, deixa de ter o quê? Intimidade com seu pai. Quando nós pecamos, mesmo que não perdemos a salvação, nós prejudicamos o quê? 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 6. 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 6. É isso mesmo, né? 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao 6. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, irmãos, quando a gente peca, o que a gente perde? A gente perde a nossa comunhão com Deus, não é? Aquele pecado, ele vai tirar, não é? Se dissermos que mantemos comunhão com ele, andarmos nas trevas, nós estamos mentindo, não é? Ou seja, se a gente quer andar perto de Deus, a gente tem que procurar andar na verdade, a gente tem que procurar estar cultivando essa comunhão com Deus, obedecendo a sua palavra, obedecendo a sua vontade, ok? Como podemos restaurar a nossa comunhão com Deus, não é? Uma vez que ela foi perdida. 1 João 1,9, esse texto é muito famoso da palavra de Deus. Você pode falar de cor? Se confessarmos os nossos pecados a Deus, não é? Ele é fiel e justo para nos
purificar de toda iniquidade, não é? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, ok? Então, como podemos restaurar nossa comunhão com Deus? Confessando os nossos pecados a Deus. Para sermos perdoados, nós temos que confessar os nossos pecados a Deus. Quando confessamos o nosso pecado, podemos ter certeza absoluta que Deus nos perdoou e que estamos em plena comunhão com Ele. Irmãos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então a resposta é sim, ok? Fomos salvos, Efésios 2:8, pela graça mediante a fé, não é? Agora permanecemos salvos da mesma maneira pela fé. Da mesma maneira que recebemos a Cristo Jesus pela fé, devemos também viver ou andar nele, crescendo espiritualmente a cada dia na fé. Colossenses capítulo 2, versículo 6 ao 7. Enquanto você perseverar, tendo uma fé viva em Jesus como seu Senhor e Salvador, você sempre permanecerá salvo. Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 39. Vamos ler essa referência, já estamos terminando. Hebreus capítulo de número 10, versículo 35 ao 39. Está aqui no finalzinho, está aqui. Isso. 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da nossa alma. Então, irmãos, enquanto você perseverar, tendo essa fé viva em Jesus como seu Senhor e Salvador, você sempre permanecerá salvo. Amém? Nós devemos permanecer nesta salvação em Cristo Jesus. Se você já o recebeu como seu Senhor e Salvador, João 3,36 diz que você já tem a vida eterna. Então você pode ter certeza, você pode ter convicção que recebeu essa vida eterna através do Filho de Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus no meu e no seu lugar. Você pode agradecê-lo a cada dia por esse dom maravilhoso da salvação, não é? Por este amor que Deus ele manifestou, entregando-se ali na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Celebre e tenha convicção, cresça nessa vida eterna que foi propiciada a todos nós através de Cristo Jesus. Amo vocês e nos vemos domingo. Domingo nós vamos começar uma segunda aula sobre o Espírito Santo. Eu estou com muita expectativa. Traga a sua apostila. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.